Olá, vamos resolver os exercícios de aula do seu livro da aula 6. Vamos fazer um. Uma equipe de reportagem parte em um carro em direção a Santos para cobrir o evento Música Boa Só na Praia. Partindo da cidade de São Paulo, o veículo deslocou-se com a velocidade constante de 50 km por hora durante 1 hora. Então vamos anotar aqui, ó. Ele andou 50 quilômetros por hora, ou com 54 quilômetros por hora, né, durante 1 hora de tempo. Parou em um mirante por 30 minutos, depois ele ficou com uma velocidade zero, parado, né, por meia hora, e para gravar as imagens da serra e do movimento de automóveis. A seguir, continuaram a viagem para o local do evento, com o veículo deslocando-se a 36 km por hora. Então, 36 km por hora, durante mais 30 minutos, durante meia hora. Qual foi a velocidade média de todo o percurso? Velocidade média não tem exceção. Você faz o deslocamento total pelo tempo total. Então, o tempo total, ó, já dá para sair aqui direto, né? Ó, aqui ele gastou 1 hora, meia hora parado, mais meia hora. O tempo que ficou parado entra no cálculo da velocidade média. Você não pode subtraí-lo. Então, esse ΔT total, ó, 1 hora da primeira etapa, mais meia hora parado, mais meia hora da segunda etapa da viagem. Então o tempo eu sei que é de 2 horas. Agora o deslocamento eu vou ter que calcular. Aqui o deslocamento foi zero, que ele ficou parado, né? Ó. Então aqui, ó, como ele ficou parado, ele não teve deslocamento. Agora, na primeira etapa e na segunda ele teve, né? Então aqui, ó, se a gente fizer um V ΔS por ΔT, eu sei o deslocamento que ele teve nesse trecho. Ó. Então, velocidade 54, deslocamento que ele teve nesse trecho, 1 hora. Então, no primeiro trecho ali, ó, ele teve um deslocamento de 54 quilômetros. E aqui embaixo também, ó. Aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, ó, para achar o deslocamento só nesse trecho. Então, vou aplicar um V ΔS por ΔT, velocidade 36, o deslocamento desse trecho por meia hora. Então, esse trecho aqui, ó, ele vai ter um deslocamento que é 36 vezes meia hora, 18 quilômetros. Então, agora eu tenho deslocamento total, para ter velocidade média. Velocidade média é sempre deslocamento por tempo. Então agora eu sei que o deslocamento total foi de 54 quilômetros mais 18 quilômetros. Nesse momento aqui ele ficou parado, então ele não saiu do lugar. Então eu vou ter um deslocamento total de 72 quilômetros. Então agora eu consigo a velocidade média, ó. Aí basta fazer velocidade média ΔS 72 km por ΔT 2 horas. Então a gente passa a ter uma velocidade média de 36 km por hora. Aí a resposta está em metros por segundo. Aí divide por 3,6. Então vai ficar com 10 metros por segundo. Essa é a velocidade média. Letra A é a resposta. Vamos fazer agora o exercício 2. Vamos ler, ó. Se um carro percorreu a metade de uma estrada viajando a 30 km por hora e a outra metade a 60, qual foi sua velocidade média? Então o que você vai fazer nesse, ó? Você vai... Imagina, né? Ó, você tem uma estrada, vou chamar de deslocamento D. Então, nessa metade, o
carro percorre com uma velocidade de 30 km por hora. E aí na outra metade, se é metade, o deslocamento é o mesmo, D e D. Ele percorre com uma velocidade de 60 km por hora. Qual foi sua velocidade média, né, em todo o percurso? D mais D. Então a gente sempre faz velocidade média ΔS total por ΔT total. Nesse caso, ó, o ΔS total é o D mais D. Eu chamei de D, ó, né? O deslocamento, primeira metade, segunda metade. Se a metade é igual, né? D e D. Então o deslocamento aqui eu vou falar que é igual a 2 vezes D. Né? Eu vou usar esse deslocamento aqui. Ó. E o tempo? Aí o tempo eu vou ter que calcular em cada trecho. Então eu vou fazer, ó, primeiro nesse trecho, ó, e depois no outro trecho. Então para calcular o tempo, ó, eu vou fazer V ΔS por ΔT, aí eu vou chamar de T1, tá? Aí só para o primeiro trecho, vou chamar de V1. Ó. Então a gente vai ter 30, vai ser igual a D, dividido por T1. Então eu sei que o tempo no primeiro trecho, por T1, né? Então o tempo no primeiro trecho, ele vai ser igual a D por 30. Vou fazer a mesma coisa no segundo trecho aqui agora. Nesse outro trecho aqui agora. Porque daí eu vou ter o tempo total. Eu tenho o tempo de cada pedaço, eu consigo o tempo total. Vou fazer a mesma coisa, ó. V2 ΔS por T2. A velocidade no segundo trecho, ela é de 60. Que ele deu aí, né? Ó. O deslocamento é de D, e aí eu vou ter o T2. Então, o tempo no segundo trecho vai ser de D por 60. Se eu tenho os dois tempos, agora eu tenho o tempo total. Então, vou fazer tempo total vai ser igual ao tempo no primeiro trecho mais o tempo no segundo trecho. Então, vai ficar tempo total D sobre 30 mais D sobre 60. Então, nós teremos aqui um tempo total, ó, né, soma ali, vai ser de D sobre 20. Então, agora acabou. Ó. Se eu tenho o tempo total, eu uso ele aqui, né? Ó, e o ΔS total é 2D. Então, a gente vai ter velocidade média em todo o percurso, ΔS total por ΔT total, que vai ficar 2D dividido D sobre 20. Ó. Aí você pode manter o de cima e inverter o de baixo multiplicando, ó, D com D vai dividir, né? Então você vai ter uma velocidade média total, né, considerando todo o percurso, de 40, eu estou trabalhando tudo em quilômetro e hora, quilômetro por hora, 40 quilômetros por hora. Essa é a resposta desse exercício, que fica a letra D. Vamos fazer o exercício 3 agora. Esse 3 é da Unesp. Vamos ler. João mora em São Paulo e tem um compromisso às 16 horas em São José dos Campos. Então ele tem que estar às 16 horas, né, lá em São José dos Campos. Distante 90 quilômetros de São Paulo. Então ele tem que andar 90 quilômetros. Pretendendo fazer uma viagem tranquila, saiu no dia do compromisso de São Paulo às 14 horas. Então ele inicia a viagem às 14 horas. 14 horas, entenda, né? É o tempo inicial, é o primeiro tempo, né? Então ele começou a viagem às 14, tem que chegar às 16 em São José dos Campos, planejando chegar ao local pontualmente no horário marcado. Durante o trajeto,
depois de percorrido 1/3 do percurso com velocidade 45 km por hora, então vamos lá, ele percorreu 1/3, então 1/3 de 90, ele percorreu então 30 quilômetros, com uma velocidade de 45 km por hora. Então você sabe aqui o tempo que ele gastou nesse trecho, né? Se você fizer um V ΔS sobre ΔT, ó, você vai ter velocidade média de 45, eu coloquei 4 aqui, deixa eu arrumar. Então de 45 km por hora. Então aqui vai ficar 45, o deslocamento de 30, que equivale a 1/3, pelo tempo. Aqui, ó, você consegue tirar um tempo, ele gasta um tempo, né, de 2/3 da hora, que equivale a 40 minutos. É o tempo que ele gastou nessa primeira parte da viagem dele, né? E continua lendo lá. João recebeu uma ligação em seu celular pedindo para que ele chegasse meia hora antes. Então ele não pode mais chegar às 16 horas. Ele tem que chegar às 15h30. Meia hora antes. Então o tempo total de viagem é de 1h30, que ele saiu às 14 e tem que chegar às 15h30, dá 1h30. E sendo que ele já gastou, ó, 40 minutos, né? Ele já percorreu 40 minutos. Então ele vai pedir qual a velocidade que ele deve desenvolver no restante da viagem para ele chegar lá às 15h30. Então lembrando, velocidade é deslocamento por tempo, sempre. ΔS sobre ΔT. Você vai usar aqui o que falta para ele terminar a viagem, né? O quanto falta para terminar. Então esse ΔS fica os 90 quilômetros total, né? Menos os 30 que ele já percorreu. Então vai ficar 90 menos 30, 60. Isso é o que falta para ele terminar o percurso. E o ΔT é o tempo que falta também. Então, se ele tem 1h30 para percorrer, né, todo o percurso, e ele já gastou 2/3 da hora, ou 40 minutos, então quanto sobra, né? Então eu vou fazer 1h30 menos 2/3 da hora, já estou fazendo tudo em hora, tá? Então aqui, ó, a gente vai ter 5/6 da hora. É o que falta para ele percorrer. Ele tem que percorrer 60 km em 5/6 da hora, que é 50 minutos. Então aí eu consigo a velocidade que ele deve fazer nesse trecho para chegar na hora. Vai ficar 60 km por 5/6 da hora. Então você vai ter uma velocidade de 72 km por hora. É a velocidade que ele tem que ter no restante do percurso, que aí fica a letra D, para ele chegar no horário. Tudo bem? Bons estudos.